A paz e a graça do nosso Senhor, Mestre Jesus Cristo, seja na vida de todos. Hoje nós iniciaremos com uma síntese do livro de Juízes. E tem muito a nos ensinar esse livro. Esse livro não tem relato de autor, nenhuma data mais precisa. Esses fatos aconteceram depois da morte de Josué até a instituição da monarquia lá no primeiro livro de Samuel. A história do livro de Juízes, ela se passa então desde a conquista da terra de Canaã até o começo da instituição dos reis em Israel. Esse período, por volta de 180 anos, de 1200 a.C. até 1030 a.C. Então, nesse tempo, surgiram os juízes, que eles eram principalmente líderes militares, e alguns também resolviam questões legais entre o povo. Então, depois que Josué morreu, os israelitas abandonaram o Senhor e começaram a adorar os deuses dos cananeus. Que coisa triste. A gente já começa nesses comentários aqui sobre o livro, mas é exatamente isso que nós vamos presenciar, que nós vamos ver. O povo que no capítulo anterior, ainda prestes, ouvindo os conselhos ali de Josué, já idoso, dando seus últimos conselhos, e Josué chama o povo a se decidir se queriam servir aos deuses do Egito ou aos deuses daquele povo ali naquele lugar, ou se eles serviriam ao Deus dos seus antepassados, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois que o próprio Deus, ele fala e lembra o povo todos os seus feitos, e o povo todo animado, ele diz: imagina, nós ficamos com Deus do nosso antepassado, mas eles tinham deuses no meio deles. Eles jogam os deuses fora, fazem uma aliança ali com o Senhor, ainda na presença de Josué, e Josué morre. Passa um tempo, o povo se esquece de Josué, esquece dos mandamentos dados no Sinai e se unem àquele povo pagão, aquele povo ímpio, que não acreditava em Deus, que tinha outros deuses. O povo se esquece. Nós precisamos de buscar o Senhor e estar interagindo com a sua palavra todos os dias. É muito fácil esquecer de Deus. Se nós não formos aplicados, diligentes, insistir em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Algumas pessoas que começam frequentando a igreja 2 vezes por semana, às vezes até mais vezes, depois vem a bênção do trabalho que elas tanto queriam e agora elas não têm tempo para o Senhor mais, é preciso Deus tirar o trabalho da pessoa. E ela vai diminuindo e depois só vai no domingo, depois vai 2 domingos por mês, quando pensa que não, esqueceu do Senhor. Fica essa palavra para nossa meditação. E quando então o povo abandona o Senhor, Deus deixou que fossem conquistados pelos seus inimigos. Esses inimigos eram moabitas, midianitas, amonitas, filisteus, entre outros. O que aconteceu? Josué não conquistou toda a terra. Talvez menosprezou alguns dos inimigos porque eram pequenos, mas ele não conquistou toda a terra. Ficaram alguns inimigos. E esses inimigos vieram a ser
instrumentos de Deus para pesar a mão sobre o povo de Israel. Porque aqui eles abandonaram o Senhor e voltaram e adoraram outros deuses. E Deus havia falado que se voltasse, ele esqueceria da bondade que já havia feito e que a mão do Senhor cairia sobre eles. Quando isso acontecia, os israelitas pediam que Deus os socorresse e ele mandava um líder que os livrava dos seus inimigos. Depois da morte desse líder, desse juiz, tudo se repetia novamente. Os israelitas adoravam os deuses pagãos, Deus os castigava, eles pediam que ele os socorresse e Deus mandava um outro juiz. Então, esse livro nós vamos ver uma cansativa montanha-russa, onde o povo se esquece de Deus, adora outros deuses, Deus permite que os inimigos triunfem sobre eles, eles se sentem massacrados, derrotados, sofrendo, e eles voltam para o Senhor, se arrependem e buscam o Senhor. Deus tem misericórdia e levanta um juiz. Quando aquele juiz morre, eles voltam e fazem a mesma coisa. E Deus ouve o clamor, levanta outro juiz. Então isso vai ser todo o livro de Juízes. O povo oscilando e se esquecendo, mas eu diria que esse esquecimento é algo meio que conveniente. Porque quando doíam, eles não sabiam a quem deveriam pedir socorro. Então era um esquecimento meio que cínico, conveniente, para matar desejos da carne. Porque quando eles sofriam, eles não iam nos deuses dos seus inimigos, eles iam a Deus. Então esse esqueciam aqui é um esquecimento por conveniência aos desejos da própria carne. Muitas dessas histórias são marcadas pela maldade e crueldade. Tanto israelitas como os inimigos cometeram crimes terríveis. Era um tempo em que não havia em Israel, não havia reis em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Este é o versículo que marca o livro de Juízes. Cada um fazia o que queria. Muitas dessas histórias, essa parte eu já comentei, né? Alguns juízes são muito conhecidos, dentre eles Débora, a juíza Débora, Gideão, Jefité e o tão conhecido Sansão. Nós veremos todos eles. Vamos ver citações aqui de 13 juízes. O primeiro, Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abidom, Sansão. São esses os juízes que nós veremos e aprenderemos muito com eles e com o povo de Israel. Aprenderemos que não vale a pena abandonar o Senhor, porque certamente o mal cairá sobre a vida daquele que abandonar o Senhor. A mensagem principal deste livro: o povo só viveria se fosse fiel a Deus. A infidelidade sempre levaria à desgraça. E isso é o que nós vamos ver nesses relatos deste livro. A desobediência, o desprezo a toda a história, a todo o conteúdo das leis, inclusive, que o povo tinha, levaria o povo à morte, levaria o povo à desgraça. O livro de Juízes, da mesma forma que o de Josué, continua a história de Israel após a morte de Moisés.
e apresenta agora a história de Israel após a morte de Josué. Isso conforme vemos em seu versículo-chave. É um livro de derrota e de desgraça. Cada qual fazia o que achava mais reto, é o versículo que eu havia citado, está no capítulo 17 de Juízes, no versículo 6. Cada um fazia o que achava certo. Isso nos lembra o povo de hoje, a geração que nós vivemos hoje. Cada um fazendo o que acha certo, andando no caminho que quer, servindo ao Deus que quer, e cada um fazendo a sua escolha no seu livre arbítrio. O Senhor já não era mais rei em Israel. As tribos dividiram-se, o povo misturou-se com as nações pagãs e Deus precisava castigar o seu povo. Um paralelo de Josué com Juízes é que em Josué o povo era unido, o povo se uniu, as tribos se uniram. Juntamente com o poder de Deus, houve uma união do povo e os inimigos foram derrotados. Em Juízes, nós vamos ver uma divisão das tribos, uma bagunça ali entre as tribos e, é claro, abandonando o Senhor, foi uma soma de más escolhas que vai trazer muito sofrimento sobre a vida do povo. Também temos aqui um fato muito importante a ser citado. Esses homens que foram levantados, nós vamos ver aqui 13 juízes, eles foram levantados por Deus e havia um diferencial. Esse diferencial é para nós hoje também, é claro. Eles eram cheios do Espírito de Deus para fazer aquilo pelo qual o Senhor os designava. Em Juízes, no capítulo 6, 34, e o Espírito de Deus encheu Gideão. Juízes 11, 29, então o Espírito do Senhor encheu Jefité. Juízes 13, 25, Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estael, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o guiava. Só era possível porque o Espírito do Senhor era com esses homens. Só é possível a obra do Senhor através de pessoas simples, pecadoras, improváveis, como eu, como nós, porque o Espírito do Senhor é conosco. Esses estudos só são possíveis porque o Espírito do Senhor está nesse projeto, está comigo, está conosco. Só por isso o estudo da Bíblia permanece, prevalece, porque a diferença, a única, é que o Espírito do Senhor é conosco. E para essa aplicação eu trouxe 1 Coríntios 1, a partir do 26, que diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês, nós, com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem,
Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Olha que lindo final, né? Quer se orgulhar? Pode se orgulhar, mas se orgulhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, nas nossas vidas. Se orgulhe do poder de Deus. Se orgulhe porque é Ele. Tudo é para Ele, é por Ele, é para Ele. Nós somos meros vasos que contêm a preciosidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos simplesmente um elo, uma ligação para levar a palavra de Deus e o seu poder à vida das pessoas. E para isso, Deus nos enche, Deus nos capacita. Ele transforma as nossas vidas, Ele muda o nosso coração. Isso é maravilhoso demais. E de tudo que nós temos para estudar no livro de Juízes, vamos aprender muito, muito. E Deus há de nos fortalecer, aplainar os nossos caminhos, para que nós não tenhamos que sofrer o peso da mão de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprender com o erro, porque para isso Deus deixou livros e testemunhos como esse, para que nós não tenhamos que sofrer o que eles sofreram. Deus não escondeu nada de nós na sua palavra. Deus traz para nós muitos acertos, mas Ele também traz os erros do povo, os erros dos líderes, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda e nós somos imperfeitos. Amém? Fica essa palavra para o seu